Boa noite. Boa noite. A gente vai aqui para a nossa aula 8 do curso de História da Ciência, vai tratar um pouco da história da física nuclear. Vamos lá. Então, a gente vai fazer hoje a discussão em termos de décadas, da década de 1890 até 10, né? Duas décadas aí, e depois da décadas de 10 a 20 e 20 a 30. Então, a gente vai falar de dois fenômenos interessantes que são a fissão e a fusão nuclear. Então, vamos começar. Entre os anos 1890 e 1910, houve um desenvolvimento interessante da física nuclear com base na ideia de radioatividade. Então, essas duas coisas estão fortemente integradas. Embora a gente possa dizer que a física nuclear, a física do núcleo do átomo, nessa época ninguém sabia que o átomo tinha núcleo, ninguém tinha proposto ainda a ideia do átomo com núcleo, em 1890, né, gente? Então, onde a gente começa a nossa discussão. Tá? Então, a física nuclear está vinculada aí fortemente à radioatividade. Então, a descoberta de certas partículas elementares propiciou a evidência para a existência do núcleo atômico. Onde começamos? A gente pode começar a colocar um marco inicial aí com os trabalhos do Röntgen em 1895 com os raios-x. Então, Poincaré apresenta as primeiras fotografias de raio-x na Academia Francesa de Ciências em 1896. O Henri Becquerel, que era um cientista que lá estava, pergunta, né, de que parte do tubo de Hittorf, que haviam sido produzidos aí que havia sido utilizado por Röntgen, havia saído os raios-x. O Poincaré responde que era do lado oposto ao cátodo e que esse polo havia ficado fluorescente. Becquerel, que era um especialista em radioatividade, desculpa, em fluorescência, tenta estabelecer essa relação entre fluorescência e raio-x. Tá? Então, os trabalhos do Becquerel, tá, de 1896 consistiam em utilizar uma amostra de sulfato de urânio e potássio ou uranilo, né, como também é chamado, que impressionavam uma chapa fotográfica em luz solar recoberta por um papel escuro. Então, a hipótese que ele utilizou era de que a luz solar provocava a emissão dos raios-x no uranilo. E aí ele repete a experiência posteriormente. Só que as condições climáticas na época na França não eram das mais adequadas para que a hipótese da luz solar fosse testada. Então ele realiza em tempo nublado mesmo. E os resultados dessa experiência são que os efeitos se repetiram com grande intensidade. Então não poderia ser a luz solar a responsável por isso. Hoje nós sabemos que a radioatividade está fortemente ligada ao que acontece no núcleo atômico. Tá bom? Então, os raios-x assim eram chamados porque, né, eram desconhecidos. E o Becquerel continuou a estudar esses raios-x, tá? E descobriu que esses novos raios ionizavam os gases, ou seja, esses gases viravam condutores, porque arrancavam elétrons deles e eles podiam conduzir. Tá? Eles eram emitidos pelo urânio. Tá? Nesse ínterim, a Marie Curie encontra os trabalhos de Becquerel quando está tentando produzir a sua tese de doutorado e estuda os efeitos dos raios de Becquerel em diversos compostos. Quais compostos? Óxido de urânio, sais inativos, óxido de tório e duplo fosfato de urânio e cobre. Tá? Ela, ela realiza, naturalmente, diversas descobertas, né? E muitas delas relacionadas a elementos radioativos, logicamente, tá? Entre os anos de 1898 e 1899. A primeira é de que o tório é um elemento radioativo. Ela também descobre que as amostras de óxido de urânio e de duplo fosfato de urânio são até mais ativos do que o próprio urânio. Ela descobre também o elemento polônio junto com seu marido Pierre Curie. Tá? Como é que eles descobriram que era um novo elemento? Eles mandaram uma amostra para o Eugène Demerset, tá? Que era um espectroscopista exímio francês, é fazer uma análise espectroscópica e confirma um novo elemento. Como a gente falou na aula 7,
estudado mecânica quântica, né, na espectroscopia, as linhas espectroscópicas que são emitidas por um determinado elemento, né, vamos dizer assim, elas são a carteira de identidade dele. Então, se você vê um conjunto de carteiras de identidade ali e você não encontra a pessoa que você está procurando, então deve ser uma nova pessoa que está ali. Tá certo? Então, o rádio também é descoberto pelo mesmo método. Eles fazem esse tipo de experimentação e depois, né, fazem análise espectroscópica do elemento decorrente. Tá? Ainda, né, outro cientista que teve uma importância muito grande no estudo da radioatividade foi o Rutherford, Ernest Rutherford, tá? Ou Rutherford, como a gente vai chamar ele a partir de agora. Tá? Ele descobre o que hoje nós chamamos de radiação alfa e beta. A propósito, ele que chamou por esses nomes. Tá? Então, ele fez uma medida da ionização a pedido do seu chefe, o Joseph John Thomson, ou JJ Thomson, dos raios-x, em 1896. Então ele estuda esses raios de Becquerel por folhas metálicas e descobre dois tipos de raio. Um que era facilmente absorvido, tá certo? E o outro que atravessava facilmente o anteparo, tá? Que era colocado para, digamos assim, a absorção dessas partículas. Então, a denominação foi feita porque o primeiro deles, os mais absorvidos, né, era a partícula alfa e a segunda, a partícula beta, né, ou radiação alfa ou radiação beta. Hoje a gente sabe, né, que são corpúsculos, né, a partícula alfa é o núcleo de hélio e a partícula beta é o elétron. Na época, eles estavam chamando de radiação, tá bom? Era uma radiação. Tá certo? A gente vai ver como é que a gente vai determinar que são partículas e não radiação isso. A propósito, né, não dá para dizer que toda matéria tem um caráter ondulatório e toda radiação tem um caráter corpuscular. Então, vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Algo que tem massa, que sofre deflexão de um campo eletromagnético, que tem carga, etc. Né? Então tá. Os estudos foram feitos estudos mais aprofundados sobre as partículas alfa e beta, sobre radiação alfa e beta, né? Partícula alfa e beta na nossa linguagem de hoje. Então, a observação da deflexão das partículas por diversos cientistas, dentre eles o próprio Becquerel, tá? E outros, tá? Independentemente, permitiu descobrir qual era a carga que estava nessas radiações. E que, na verdade, elas eram carregadas e tinham massa, porque sofriam a deflexão de um campo eletromagnético. Tá? Então, as partículas beta, por exemplo, sofriam uma deflexão que era diferente das partículas alfa, e as partículas beta foram descobertas serem raios catódicos por Becquerel. E os raios catódicos já se sabiam desde a época de Thomson, eram elétrons. Sendo elétrons, então, a gente sabe hoje que a radiação beta, na verdade, era um feixe de partículas beta. Tá? A radiação gama foi um terceiro tipo de radiação descoberta que não era afetada pelo campo magnético, mas era tão penetrante quanto os raios-x. Tá? A descoberta foi feita por Villar em 1900. Por Villar. Rutherford, então, se pergunta como professor na McGill do Canadá, que ele conseguiu um emprego lá, se mudou para o Canadá, qual era a origem dos raios Becquerel. E já havia algumas hipóteses na época. Por exemplo, Crookes acreditava que as moléculas de ar que circundam o elemento que provocavam esses raios de Becquerel, enquanto Marie Curie associava a emissão devido à fluorescência do urânio, tá certo? Então, a radioatividade vinha por causa justamente disso, da atividade da radiação. Bom, a descoberta de que a radioatividade estava associada ao interior dos átomos, ela surge com Esther e Geitel em 1899, quando eles vão fazer um experimento de desintegração radioativa e encontram uma lei exponencial. Rutherford depois elabora isso, trazendo o conceito de meia-vida, tá? Quando ele olha o decréscimo da atividade radioativa dos elementos,
E esse conceito de meia-vida permite escrever esse processo como um processo que decai exponencialmente, tal qual hoje nós sabemos. Tá? Um outro elemento importante também nesse período foi a transmutação de elementos, tá? Que disso decorre. O fato da energia prover do núcleo tornava possível o fato da gente realizar a alquimia moderna. Por quê? Porque se a gente consegue mudar, de certa maneira, esse núcleo e a energia vem dele, a gente poderia transmutar um elemento no outro. Então, o processo radioativo foi descoberto por Rutherford e Soddy como um processo de transmutação dos elementos, certo? Ainda, né, já de volta à Inglaterra, é, Rutherford e Geiger descobrem, né, que as partículas alfa, na verdade, eram átomos de hélio duplamente ionizados, ou seja, núcleo de hélio, porque o hélio tem dois elétrons. Então, se ele perde esses dois elétrons, só sobra o núcleo dele, tá bom? Como eu falei inicialmente na aula. Então, Rutherford, ele, além disso, né, estava realizando estudos sobre a seção de choque do modelo de Thomson, tá, para a mérito de comprovação do modelo de Thomson, a propósito, e ele, com seus alunos de doutorado Ernst Marsden e Hans Geiger, vai realizar um experimento que nós já descrevemos na aula 7, tá? E esse experimento foi fundamental para a proposição do núcleo atômico. E aí, toda a história da aula 7 começa a desenrolar para um outro lado que nós já debatemos, e eu não vou ficar me repetindo aqui, já que essa aula já foi dada. Tá certo? Mais descobertas importantes relativas à física nuclear. Bom, a gente já sabe agora que a energia vem do núcleo atômico. Tá? O núcleo ele é proposto por Rutherford em 1910. Tá? Em 1910, o núcleo atômico é proposto, e aí a gente já tem um panorama muito mais claro, e né, elaborações acerca disso começam a aparecer, como por exemplo com Moseley, tá? Que propõe o conceito de número atômico entre 1913 e 14. Tá? Ao usar tá, raio-x em experimentos de espalhamento, Moseley descobre que o núcleo tinha mais de uma carga positiva. Então ele propõe o conceito de número atômico, que seria o número de cargas positivas. Por quê, gente? Hoje a gente já sabe que o núcleo tem prótons e tem elétrons. A quantidade de carga dos prótons é a quantidade total de carga do núcleo, porque os nêutrons têm carga nula, tá? Então, se você soma com zero uma quantidade positiva, não altera em nada. Portanto, né, o número atômico, logicamente, ele tem que ser um número de cargas positivas. A propósito, Moseley não conhecia o nêutron. O nêutron só vai ser descoberto em 1932, tá? Agora, isso acarretava um problema. Essa descoberta de que o núcleo tinha mais de uma carga positiva acarretava um problema, qual seja, o de que o núcleo seria instável, porque as cargas iguais iriam se repelir por uma repulsão coulombiana. Cargas iguais se repelem. Tá? Então, seria impossível haver uma estabilidade do núcleo. E como é que a gente vai conseguir explicar essa estabilidade do núcleo posteriormente? Tá? Mais ou menos uns 20 anos depois, quando o Chadwick descobre o nêutron e quando o Hideki Yukawa faz a proposição da força nuclear em 1935. Tá certo, gente? Porque essas teorias vão dizer assim, olha, tem partículas neutras, tem partículas positivas, existe uma interação forte, tá? Que a gente vai chamar de interação forte, hoje a gente já sabe que é interação forte, que é responsável pela coesão nuclear. Então, os núcleos interagem com uma força que independe da carga. Ou seja, o próton pode interagir com o nêutron não tem carga, então não é aí uma força eletromagnética em jogo. Os nêutrons podem interagir e os prótons podem interagir por meio dessa força. Tá bom? E isso é que explicaria a estabilidade do núcleo e, portanto, também a estabilidade do átomo. Em 1919, Rutherford sugere a transmutação artificial de elementos. Ou seja, agora sim, né, nós estamos falando aí de alquimia moderna. Então é possível criar. Quando eu falo de alquimia moderna, gente, os alquimistas queriam transformar coisas em ouro, elementos em ouro. Aqui a gente quer transformar um elemento no outro, a mesma coisa, só que
contemporâneo, né? Então é possível criar elementos com bombardeios de partícula alfa, ou seja, você bombardeia um determinado elemento e cria outro a partir disso, tá certo? A hipótese era a de que as partículas alfas pulsavam o núcleo de hidrogênio dos elementos e isso permitia a transmutação artificial. Rutherford então chega a propor o novo conceito, que era o conceito de próton. A gente ainda não conhecia o próton, tá? Que é o núcleo de hidrogênio, a propósito, a única carga positiva que tem lá, tá bom? E próton vem de primeiro em grego. Por isso que o hidrogênio, como sendo o elemento mais com menos partículas nele, tá? Ele vai ser, digamos assim, o primeiro, né, elemento da tabela periódica. Rutherford ainda faz uma sugestão, tá? E ele tem uma parte muito, muito grande aí política nesse processo da descoberta do nêutron, tá? Então ele vai propor, vai deduzir que o núcleo tem partículas neutras. Ele tinha uma intuição experimental muito forte e por isso, né, ele consegue trazer essa hipótese bem, como é que eu posso dizer, arrojada e bem acertada de que existiam cargas neutras, partículas com carga neutra no núcleo, que ainda não se sabia. Então, ele acha um isótopo de hidrogênio do oxigênio, que é o O17,8, 8 é o número atômico do oxigênio, 17 seria o seu número de massa. Então, naturalmente, é um isótopo do hidrogênio, desculpa, do oxigênio, porque tem o mesmo número de prótons, mas o número de massa é diferente. Hoje, pela química moderna, nós já sabemos que ele tem um nêutron a mais, tá? Então, o que o Rutherford infere? Ele infere que é uma partícula um elemento, um isótopo, com uma partícula neutra, cuja massa é quase igual à do próton, tá certo? A dedução era errônea. Ele acreditou ter encontrado o hélio 3, que teria 3 prótons e um elétron. E aí ele admite que a partícula neutra, no caso, seria a junção de um próton e um elétron. Depois ele faz uma retratação em 1911, porque ele, na verdade, tinha encontrado um isótopo do hélio 4, tá certo? E não o hélio 3, tá certo? Mas ele continuou acreditando na existência de partículas neutras, tá? E como diretor do laboratório Cavendish, tá? Ele organizou um programa de pesquisa para encontrar essa partícula, cujo chefe seria um ex-aluno seu chamado nada mais, nada menos que James Chadwick. Se você nunca ouviu falar desse nome, James Chadwick foi o cientista que descobriu o nêutron. Bom, Chadwick, então, é responsável por desenvolver novas técnicas para encontrar partículas de carga neutra. Por quê, gente? Já tinham como instrumentos disponíveis, desculpa, a câmara de névoas de Wilson e os cintiladores. No entanto, esses só detectavam partículas carregadas. Tá? Então, Chadwick, em 1923, nesse programa de pesquisa, tenta produzir nêutrons de radiação gama por descargas elétricas no hidrogênio, mas ele não consegue. Tá? Ainda, Chadwick estaria envolvido antes em uma questão que também é relevante para a física nuclear, mas concernente à interação fraca, tá? Que mais tarde nós vamos saber que são interações fracas, né? Chadwick descobre em 1914 que a energia das partículas beta variava continuamente. Tá? Rutherford, em 1911 e 19, Moseley, tá? Que as partículas eram emitidas de núcleos radioativos. Então, junta, né? A partícula é emitida por um núcleo radioativo e ela varia continuamente. Tá bom? Beleza. Aí você pega uma informação de 1920, de Otto Hahn, de que a energia das partículas beta seria determinável pela diferença de energia dos núcleos. Porque se foi, né, tem uma situação antes e uma situação depois, a emissão de uma partícula ela deve conservar a energia. Então, o que acontece, gente? Tá?
Se um elétron é emitido por um núcleo A, que se transforma em núcleo B e tem energia menor do que MA menos MB dividido por C quadrado, para onde vai essa energia faltando? Tem alguma coisa que não está se conservando no processo, essa coisa é energia. Tá? E aí começam os questionamentos. Tá? Bohr, em 1924, vai admitir que a energia não era conservada em processos microscópicos, considerando que ela apenas se conservaria numa média estatística. Em 1923, perdão, ele junto com Kramer e Slater, tá? Melhor, em 1924, junto com Kramer e Slater, vai utilizar o efeito Compton, que é descrito em 1923, ano anterior, como um fenômeno envolvendo raio-x, como sendo ondas eletromagnéticas clássicas interagindo com átomos. E eles chegam à conclusão nesse processo de que a energia não se conserva. Compton, no entanto, em 1923, vai admitir que os raios-x são quantas de radiação colidindo com elétrons e, por isso, ele vai partir da conservação de energia. A confusão estava posta, naturalmente, tá? E era preciso novos experimentos que pudessem comprovar a conservação da energia. Então, Compton, Geiger e Butch, tá? De maneira eu vou falar Butch, tá? Porque realmente a pronúncia dessas duas letras fica muito próxima ali no alemão, tá? Sobretudo você tem um trema, né, em cima. Demonstram, independentemente, que o fenômeno da conservação da energia é de fato real, né? Ele não é violado. E aí isso leva a um problema no decaimento das partículas beta, tá? A energia e o momento não se conservam, tá bom? No decaimento beta, a energia e o momento não se conservam nessa época, tá? Se escrever o decaimento beta, você tem um nêutron, decai num próton mais um elétron, e se você for juntar aí massa, carga, energia, não se conserva, tá? Não se conserva. Qual é a hipótese então levantada? Pauli traz uma hipótese em 1930 de que deve então existir uma partícula neutra com uma massa muito pequena que conserva tanto a energia como o momento. E essa partícula seria emitida junto com o elétron pelo núcleo radioativo. Então, se um núcleo atômico decai, se ele perde, por exemplo, um nêutron se transforma em uma outra coisa, que é o que a gente chama de decaimento beta, ele vai emitir próton, elétron. Aí você já vê que a carga se conserva e mais uma partícula neutra, tá certo? Mais uma partícula neutra que tem a energia e o momento necessário para conservar essa equação. É o que, né, Fermi, tá, trabalha em 1934, quando formula a teoria da força fraca e chama essa partícula proposta por Pauli de neutrino. A propósito, neutrino é um nêutron pequeno. Se fosse o César Latte, se fosse algum outro, o Leite Lopes, provavelmente ele ia chamar de neutrinho, né? Porque é o diminutivo, né, em italiano, essa partícula ino. Tá? Então, o Fermi ele formula a teoria da força fraca, que é responsável pelo decaimento beta, e denomina essa partícula de neutrino, certo? Bom, a gente vai dar uma parada aí, porque a teoria da força fraca ela vai ser discutida, as continuidades dela na próxima aula, tá? Aqui a gente vai voltar para falar sobre a física nuclear e tomar aí depois um outro caminho, porque a gente vai falar também agora da interação forte, tá bom? No entanto, até chegar lá vai demorar um caminho. A gente só vai concluir a história da interação forte, né, junto com a física de partículas e tudo mais, na aula posterior, tá bom? Que a gente vai falar de quarks, falar de gluons e tal. Mas agora não. Tá? Na aula posterior, aula 10. Então, a radiação gama também foi objeto de muitos estudos, tá, nos anos 20. Então, existem irregularidades no decaimento alfa de alguns núcleos radioativos. Tá? Isso foi percebido por Geiger e Nuttall entre 1912 e 1911. Tá? A proposição era de que existe uma fórmula empírica relacionando a constante de decaimento lambda e o máximo alcance atingido pela partícula alfa no mar,
é uma fórmula logarítmica. Só que a explicação necessitaria, logicamente, da mecânica quântica para acontecer. E como é a mecânica quântica do decaimento alfa? O problema ele é resolvido, a princípio, pela equação de Schrödinger. E essa descoberta foi feita independentemente por Gamow, Gurney e Condon no ano de 1928. O modelo é simples. É uma partícula frente a uma barreira de potencial coulombiano e a energia total da partícula é menor que a energia da barreira. Classicamente, isso é uma região proibida para uma partícula clássica. Mas na mecânica quântica, não. Na mecânica quântica, a gente tem uma probabilidade não nula de uma partícula com energia mecânica menor do que a energia potencial atravessar a barreira. Tá certo, gente? De potencial. E aí, o que acontece? Acontece o efeito túnel, que é a probabilidade não nula de atravessar uma barreira de potencial com maior energia do que a partícula. Então, as partículas alfa lá no núcleo, né, são emitidas, elas podem ultrapassar a barreira de potencial coulombiano e sair de fato do átomo, tá bom? Isso que é a mecânica quântica do decaimento alfa, é explicada pelo efeito túnel, explicada muito bem a propósito, tá? E aí, né, esses experimentos de partícula alfa foram muito importantes para a gente compreender, né, como é que esse decaimento alfa acontecia. Outra coisa importante também foi a descoberta do nêutron, tá, gente, para a compreensão da física nuclear. Então havia algumas divergências na compreensão de alguns experimentos. Lá na década de 30 já estavam muito próximos de encontrar o nêutron, Bott-Becker e o casal Joliot-Curie, em 30 e 32. Ambos usavam bombardeamento de elementos leves com partículas alfa emitidas pelo polônio. Já se sabia agora como é que as partículas alfa funcionavam, como elas decaíam e tudo mais. Tá? Mas ambos os grupos entenderam errado as radiações penetrantes decorrentes das experiências. Bott-Beck acreditavam ser radiação gama e o casal Joliot-Curie acreditava ser uma nova espécie de radiação. Chadwick descobre o nêutron em 1932 porque ele usa o mesmo método que Curie, que o casal Joliot-Curie, tá? E ele presta atenção numa coisa muito sutil. Tá? No experimento do casal Joliot-Curie, a radiação levava à expulsão de prótons de parafina, dos prótons do material de parafina que era usado para absorver a radiação. O Chadwick percebe, né, que as partículas alfa expulsavam partículas neutras do núcleo de boro e essas expulsavam prótons da parafina. Tá? Então, o que o casal Joliot-Curie acreditava? Que essa radiação nova que expulsava os prótons da parafina. Mas o Chadwick percebe que, na verdade, as partículas alfa expulsavam partículas neutras do núcleo de boro, que eram os nêutrons, e essas expulsavam os prótons da parafina. E aí ele hipotetiza: tem uma partícula nova aqui, é uma partícula de carga neutra, eu já estava procurando isso aqui, e ele compara a ionização do nitrogênio com a do hidrogênio, avaliando a massa do nêutron como quase igual ao do próton, que é o resultado correto, e ele consegue descobrir, enfim, o nêutron. O Chadwick ganhou o prêmio Nobel por isso aí. Poderia ter sido o segundo prêmio Nobel da Irene Joliot-Curie, que ganhou um prêmio Nobel também de física. É mole? Tá? Outro problema, né, relevante também para, como já vinha falando há pouco, a gente estava vindo falando aqui da teoria da força forte e tal, da estabilidade do átomo, passamos para outros tópicos, dentre eles as radiações alfa e o decaimento alfa. Voltamos para o nêutron, né? E agora nós chegamos na discussão da estabilidade do núcleo. Em 1932, tá, alguns físicos, tá, como Ivanenko, o Werner Heisenberg e o Ettore Majorana, tá, vão hipotetizar que existem no núcleo os núcleons. Ou seja, tudo acontecia, tá, como se os prótons e nêutrons fossem partículas únicas, tá, que estavam sob a ação da interação coulombiana também e de uma interação nuclear que mantinha essa estabilidade. Essa interação nuclear era independente da carga elétrica. Tá? Ela é exercida entre prótons e nêutrons, bem como entre os próprios nêutrons.
tá certo? E os próprios prótons também. Wigner chega a calcular a seção de choque da interação entre próton e nêutron. Um dos modelos propostos foi proposto por Heisenberg entre 32 e 33, tá? E ele propõe um modelo que é chamado de força de troca, que vai influenciar bastante na formulação posterior das teorias, tá? Sobre a força nuclear forte. Vamos lá. Essa força de troca ela é proposta com base nas descobertas do decaimento beta e sobre o nêutron. Então, como é que acontecia essa força? Entre os núcleos ocorria uma troca de elétrons e pósitrons e as partículas que seriam os neutrinos, partículas de carga nula que ainda não eram conhecidas nem detectadas. Usando esse modelo, Heisenberg chega numa força muito fraca para as esperadas de origem nuclear, ou seja, era uma coisa assim da ordem de 10 a menos 44 menor, o que é um absurdo, tá? É praticamente como se fosse zero. Em 1935, usando o mecanismo de troca, semelhante ao que Heisenberg sugere, Hideki Yukawa, ele vai propor que a troca ocorre entre os núcleos e a suposta partícula U. Era uma partícula que teria massa de 200 vezes a do elétron, tá certo? E o Cal então propõe um potencial E elevado a menos kr dividido por R, de curto alcance, e os mésotrons, que depois vão ser chamados de mesons. São mésotrons ou mesons porque teriam uma massa intermediária entre a do próton e a do elétron, por isso a denominação. Elas seriam, posteriormente, né, algumas dessas partículas seriam encontradas, tá? Nos raios cósmicos, tá? Seriam fortemente ionizantes e teriam uma massa igual à prevista do Yukawa. Esses foram encontrados por Anderson e Nedermeyer em 1937. Tá? Um outro elemento importante que se associa com a independência da carga é um outro número quântico, que é o número quântico de isospin. Tá? Com os estudos de espalhamento de núcleos próton-próton, nêutron-nêutron e próton-nêutron, tá? percebeu-se, alguns cientistas perceberam que esses espalhamentos levavam a seções de choque diferentes do espalhamento Hutton. Tá? Eles dependiam basicamente de duas características: da posição relativa dos spins dos núcleos, e de independência de carga elétrica. Então, já que ocorre independência de carga elétrica, deve haver um novo número quântico para os núcleos, e Wigner propõe isso em 1937, seria o isospin. Tá certo? Então, o isospin foi uma característica muito importante que posteriormente também vai ter relevância, mas ele é muito importante, sobretudo para explicar os modelos do núcleo. Mais um problema também importante de ter sido resolvido foi a questão do meson de Yukawa. Tá? A teoria dos mesons ela explicava as componentes dura e mole dos raios cósmicos, tá? Sendo as componentes duras observadas em altas altitudes e elétrons produzidos por eles associados aí às componentes moles. Os mesons estariam associados às componentes duras e os elétrons às componentes moles. Então havia a produção múltipla de mesons em uma só direção, tá certo? Só que não se sabia se eram de fato os mesons de Yukawa. Tá? A propósito, Vatagin, Pompeia e Santos eram três físicos brasileiros que fizeram essa descoberta. Então, meson pi e meson mi são descobertos posteriormente, anos depois, né, mais ou menos 8 anos depois dessas descobertas que estamos aqui trazendo. Tá? Esses mesons de Anderson não eram absorvidos em absorvedores de carbono, um dado que foi notado por Converse, Pantini e Piccioni em 1947, e não eram os mesons de Yukawa, portanto, e não eram os mesons da interação forte. Tá? Então, dois tipos de raios cósmicos, tá? Já tinham sido propostos, desculpa, dois tipos de mesons cósmicos, que eram oriundos de raios cósmicos, já tinham sido propostos
pelo grupo de Bristol, tá? Em 1947. Seria o meson pi e o meson mi. E eles fizeram experimentos de incidência de raios cósmicos e emulsões nucleares no Pic de Midi, na França, e no Chacaltaya, na Bolívia, e observaram esses mesons, o meson pi e o meson mi. O prêmio Nobel foi para quem? Foi para o Cecil Powell, que era o chefe do grupo de pesquisa. Não foi para o Cesar Lattes, mas poderia ter sido. Nós entramos agora na parte final, em que nós vamos falar sobre a fissão nuclear especificamente e sobre a fusão nuclear. Tá? A fissão nuclear ela tem uma história interessante. Ela começa mais ou menos ali, pode ser datada, né? Se você quiser, ela sempre existiu, né? Mas se você quiser datar onde os estudos começaram a levar para essa formulação desse conceito, né? Você pega o grupo de Roma quando tenta bombardear elementos com nêutrons para encontrar isótopos, tá certo? Que elementos foram usados? Sem sucesso, foram utilizados lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio e oxigênio. Só foi obtido sucesso com flúor, tá certo? O, o grupo de Roma, que era liderado pelo Fermi, né, eles bombardearam urânio, tá? Bombardearam flúor com urânio, mas não houve a compreensão desses resultados adequada, tá certo? No entanto, uma série de outras meia-vidas obtidas na desintegração da meia-vida do urânio foram tabuladas. O Fermi, a interpretação dele era de que ele tinha encontrado o urânio X, que era um elemento transurânio, tá? São elementos muito pesados que decaem muito facilmente. Mas a implicação mais importante dos experimentos do grupo de Roma foi a descoberta dos nêutrons lentos, ou nêutrons térmicos, tá certo? Que, né, foram cruciais para a compreensão da fissão nuclear. E já entenderemos por quê. Que evidências haviam da fissão nuclear que à época ainda não era compreendida? A irradiação de urânio e tório com nêutrons para produzir isótopos radioativos, uma delas, Curie e Savitch, tá? Entre 1937 e 1939. Tá? Curie, a Irene, não a Marie. Nesse processo, a adição de actínio à solução de urânio tinha meia-vida de 3,5 horas. E as propriedades dos produtos eram compatíveis com as do lantânio e eram esperadas propriedades do actínio. Então, por que eles se perguntavam por que foi obtido um elemento com menor número atômico? Então, né, em 1938, tá, repetindo as experiências de bombardeio de urânio com nêutrons lentos, e aqui, ó, mencionei para vocês os nêutrons lentos. Hans Strassmann, em 1938, obtém um resultado absurdo. Eles obtiveram bário nos produtos finais das reações. Então, a evidência aí era de que um nêutron lento poderia partir o átomo de urânio. Algo inconcebível para a época. Então, Otto Hahn escreve para Lise Meitner sobre os resultados do experimento e Meitner formula a teoria da fissão nuclear junto com seu sobrinho Otto Frisch, em 1939. A teoria seria simples. Né? Um núcleo seria assimilado a uma gota líquida, poderia se romper em dois fragmentos. Ou seja, ela está dizendo realmente aí que quando você absorve a energia, ele vira uma gota líquida que é fragmentável em duas partes. Tá? É claro, quando eu estou falando que é simples, é porque é ou não é. Não estou dizendo que é fácil, tá? Dizendo que é simples e não fácil. Então, os fragmentos seriam empurrados pelo potencial coulombiano, da feita que eles se separavam, potencial mútuo, adquiririam alta energia e seriam rompidos, tá? Isso teve um grande impacto na comunidade científica, tá? O Bohr, lá na quinta conferência de física teórica, informa sobre o telegrama de Meitner sobre a fissão do átomo por Hans Strassmann, por Hahn e Strassmann. As implicações disso seriam uma produção de energia altíssima e consequências imprevisíveis, e o que levou, né, os físicos a procurarem novos resultados ainda nessa conferência.
Houve, naturalmente, desdobramentos dessa fissão entre 1930 e 40. Bohr-Wheeler propõe o modelo da gota líquida para explicar a fissão e a previsão da seção de choque do núcleo para diferentes velocidades do nêutron. Flerov e Petrasch descobrem que o urânio sofria fissão e cisão no bombardeio por nêutrons, né? E a descoberta do netúnio, primeiro elemento transurânico por Macmillan e Abelson em 1940. Ainda, né, esse mesmo grupo aí, liderado por Macmillan, só que agora com a colaboração de Seaborg, eles produziram netúnio bombardeando urânio com deutério e produziram plutônio, tá certo? Segundo elemento transurânico, depois do netúnio, que foi o primeiro, né? Então, Macmillan, Seaborg, Kennedy, Wall, né, esse mesmo grupo aí com outros pesquisadores, em 1940, obtém um segundo elemento transurânio. Tá certo? Bom, outras implicações da fissão são a de reação em cadeia. Tá? Em 1942, descobriu-se que a fissão do urânio poderia produzir novos nêutrons. E esses nêutrons poderiam fissionar novos átomos de urânio, o que provocaria uma reação em cadeia. Tá? E aí a pergunta em questão era como controlar essa reação? Como que a gente poderia aproveitar a grande energia produzida por ela? E aí então foi criada a primeira pilha atômica, tá? Ou uma reação nuclear controlada na Universidade de Chicago, que foi liderada por Fermi e contou com a participação de cerca de 42 cientistas. O cádmio foi um elemento usado como absorvedor dos nêutrons lentos para controlar a reação. Então, parte desses nêutrons, para a gente controlar a reação, precisa ser absorvido. Tá bom? Então, a partir daí foi obtida a primeira reação controlada. E agora nós entramos na fusão nuclear. Tá? A fusão nuclear ela está fortemente relacionada com o estudo das estrelas, sobretudo do Sol. Eddington, em 1920, ao estudar a estrutura do Sol, admite que as reações nucleares são chave para entender a radiação solar. Então, ele tenta estudar a estrutura do Sol, né, supondo-o gasoso, e usa a hipótese de Helmholtz, de que a radiação solar era ocasionada pelo campo gravitacional. A consequência da admissão desse modelo era de que haveria um colapso do Sol e, portanto, era preciso uma força de expansão para equilibrar esse modelo. Então, enquanto o campo gravitacional comprimia o Sol, haveria uma força de expansão relacionada a uma pressão, tá, vinculada à temperatura do Sol, tá bom? Para que esse modelo fosse equilibrado e não houvesse esse colapso. Então, o modelo de Eddington permitiu com que ele calculasse a temperatura do Sol, sendo da ordem de 15 milhões de graus Celsius em 1926, tá certo? O modelo incluía 4 átomos de hidrogênio e um núcleo de hélio, o modelo de 1920, o modelo anterior. A consequência é que haveria um desprendimento de 7 megaelectronvolts de energia, o que se mostrou incorreto, porque para formar um átomo de hélio a partir de 4 de hidrogênios, requer 2 decaimentos de beta inverso que não foram levados aí em consideração. Tá? As reações termonucleares espontâneas também foram outro elemento importante para compreender o processo de fusão nuclear. Então, as temperaturas devem ser altas. Os núcleos dos elementos do interior do Sol, por conta disso, sofrem fusão. E a explicação disso novamente vem do efeito túnel, essa explicação de 1929 por Edison e Ruthermans, tá? De que o efeito túnel é o que explica a junção dos núcleos, né? Porque os núcleos, para ficarem muito próximos, eles começam a sofrer uma força muito grande. Eles precisam transpor essa diferença de energia potencial e transpor essa diferença de energia potencial tendo uma energia mecânica menor só é possível no contexto quântico naturalmente. Uma outra descoberta também que facilitou a compreensão dessas reações termonucleares espontâneas foi um trabalho de Cecilia Peniga-Poskin, em 1929, independentemente de Russell também, que em 1929 descobre que o Sol é rico em hidrogênio. Tá? A gente não consegue ir lá para ver isso. Então a gente precisa desenvolver métodos que à distância nos permitam fazer esse estudo dessa composição do Sol.
Tá? Uma reação muito comum nas estrelas é a junção de dois prótons que produz um nêutron e um pósitron, um dado obtido por Atkinson em 1936. E as reações nucleares cíclicas são produtoras de energia solar, um dado obtido por Weizsäcker em 1937 e muito importante. Tá? Ainda, né, modelos aprofundando a explicação da fusão nuclear, eles surgem a todo momento, né? E um muito importante foi o de cadeia próton-próton de 1938, devido a Bethe e Critchfield. Então, as pesquisas de Erickson e Weizsäcker permitiram o uso da cadeia próton-próton como geradora de energia de estrelas da magnitude do Sol, enquanto o ciclo de nitrogênio-carbono explicaria a energia de estrelas maiores que a do Sol. Né? Uma discussão trazida por Bethe e por Weizsäcker em 1939 e 38, respectivamente. Outro tópico relevante também para discussão da fusão é a bomba de hidrogênio. Por que a bomba de hidrogênio é uma coisa interessante nesse sentido? Porque a fusão nuclear ela tem um rendimento energético maior do que a fissão. Então, a fusão de dois deutérios e um hélio tem um rendimento de 0,63%, enquanto a fissão do urânio tem um rendimento de somente 0,056%. E aí, né, em 1949, a bomba de hidrogênio surge da tentativa de desenvolver essa reação sem controle. Essa fusão nuclear, para ser produzida, ela tem muita dificuldade, porque a fusão dos núcleos leves requer altas temperaturas. Por quê? Porque aí estaria num estado de plasma, que é importante para fazer com que esses elementos se fundam. A fusão em recipientes é um desafio, porque esses recipientes abaixam a temperatura do plasma. E uma maneira de superar isso é usando campos magnéticos que afastam o plasma, tá, desse recipiente e o comprimem. A essas altas temperaturas eu não mencionei, mas eu deixei aqui para não me esquecer de falar disso, é que é da ordem de 100 milhões de graus Celsius, tá certo? Então a ordem de grandeza é essa. Exemplos de aparelhos, de aparatos experimentais que utilizam, né, essa tecnologia de campos magnéticos são o tokamak e o Zeta. Tá bom? Você pode pesquisar isso aí na internet. Para explicar a fusão nuclear, naturalmente, nós precisávamos ter um modelo do núcleo. E o modelo da gota líquida foi um dos primeiros a ser utilizados. Tá? Foi utilizado por Bohr em 1936 e por Weizsäcker, tá? Em 1935. Esse núcleo ele é considerado, no modelo da gota líquida, um pedaço de matéria incompressível e homogênea, mas ele mostrou-se inadequado para explicar resultados experimentais importantes. Por exemplo, os números atômicos mágicos 2, 8, 20 e 28. Eles estão presentes em elementos abundantes, que têm energia de ligação máxima, e os momentos de quadrupolo desses elementos com esses números mágicos atômicos, tá, mudam de sinal. Como é que essa explicação veio? Né? Em parte, tá? Ela veio pelo modelo nuclear em camadas, devido a Maria Geppert-Mayer entre 1948 e 1949. Basicamente, ela considerou que o núcleo se comportava como um átomo, se comportava como uma estrutura que tem camadas, assim como o átomo tem, e ela utilizava o acoplamento spin-órbita. É o spin e o momento angular orbital. Naturalmente, você já sabe, pela história da mecânica quântica, que o spin não é um giro e que nem o momento angular é um giro em torno de alguma outra coisa. Essas são analogias da mecânica clássica. Você sabe também que, por conta do princípio da incerteza, nós não conseguimos determinar as três componentes do spin e nem as três componentes do momento angular simultaneamente. Tá bom? E é por isso que a gente não pode dizer que é um giro. Mas se você quiser uma metáfora para isso, o acoplamento spin-órbita ele relaciona a maneira com que um objeto gira em torno do próprio eixo e gira em torno de um outro eixo. Então, por exemplo, se fosse a Terra e o Sol, se o Sol estiver girando no sentido anti-horário, né, ele estaria com um momento angular intrínseco, tá? No sentido positivo. E a Terra, no sentido horário, ela estaria com o negativo. Então, a interação entre o spin e o momento angular orbital seria uma, e se a Terra estivesse girando no mesmo sentido que o Sol, tá, seria outra. Tá?
Claro, você tem que levar também em conta o momento angular da Terra. Então vamos considerar aqui o Sol, né, vamos considerar a Terra girando também no sentido anti-horário e girando em torno do Sol no sentido horário. Tá? Isso seria um tipo de comportamento de interação spin-órbita. Isso daria um determinado resultado. Se as duas rotações tiverem o mesmo sentido, dá outra. Tá certo? Então isso é apenas uma analogia para a gente falar sobre a orientação não também, sobre os valores, tá, do spin e do momento orbital. Então, o modelo admitia que os núcleos se movimentam no núcleo com órbitas individuais, camadas, tá certo? Em torno de um potencial médio esfericamente simétrico, como se tivesse um núcleo do núcleo, mas não tem, tá bom? As previsões desse modelo foram de encontrar os números mágicos usando acoplamento spin-órbita na teoria de Yukawa, tá? Também por Jensen, Haxel e Suess em 1949. Tá? A Maria Geppert-Mayer consegue explicar esses números mágicos. Tá? A energia, no caso, varia conforme o spin seja paralelo ou antiparalelo ao momento angular orbital, por isso que é importante a relação entre spin e órbita. E o número máximo de núcleos em cada camada tem que satisfazer o princípio da exclusão de Pauli, porque esses núcleos têm spin semi-inteiro. Tá? O que preveu o modelo? Tá? Previu quase tudo, né? Então, os números mágicos, os momentos angulares do estado fundamental e a paridade, os momentos magnéticos de um grande número de núcleos e o isomerismo nuclear. No entanto, havia ainda problemas com o modelo modelo de camadas, tá certo? Como, por exemplo, prever o momento de quadrupolo de alguns núcleos, como, por exemplo, dos terras raras. E aí são propostas, né, os modelos coletivos, que são formas não esféricas para um núcleo, como, por exemplo, o modelo de Rainwater, em 1950. A formalização do modelo coletivo vem com Bohr e Morrison, em 1953. Tá? Esse modelo considera que núcleos de subcamadas incompletas se movem independentemente da ação do potencial produzido pelas subcamadas completas. E, naturalmente, tá, o potencial não é esfericamente simétrico estático, porque ele sofre deformação, porque essas camadas estão se movendo. Essas deformações seriam devidas à pressão exercida pelos núcleos na superfície do núcleo e elas provocariam oscilações, o que explicaria os momentos de quadrupolo observados experimentalmente. Eles conseguem prever valores de massas respectivos, tá? Até 24, tá? A igual até 24, entre 160 e 190 e A maior do que 230, tá? O modelo coletivo, inclusive, ele prevê alguns estados excitados do núcleo como análogos ao de um rotor rígido. Ele conseguiu prever também o raio nuclear, como dependente da raiz cúbica do número de massa, e, além disso, né, Hofstadter propõe um fator de forma de carga, ou seja, dependendo da quantidade de carga, vai ter um fator aí de forma que vai explicar esse raio nuclear. Por hoje, a gente fica por aqui e na próxima aula a gente vai falar um pouco do desdobramento desses processos na física de partículas. Forte abraço a todos e tudo de bom.